Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, com a gente também Oral Center, Odontologia Especializada e a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações, fone 3304-0334. O programa Conexão de hoje chega para falar sobre condicionamento físico. Esse é o tema do nosso programa Conexão de hoje, que recebe aqui a professora, a educadora física, Taete Sanches, da TIT Treinamento Individualizado. Taete, muito boa noite, obrigado pela presença aqui no nosso canal 4, no Conexão mais uma vez. Estava sumida, te vi bastante na Laís, mas faz tempo que eu não te vejo aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente e você que está sumido da academia. Ei, mas é isso aí, Taete, é sempre bom ter a sua presença aqui e hoje a gente vai falar um pouco sobre condicionamento e relacionar isso, por exemplo, né, com a perda de peso, né? Sim, podemos falar. Porque a gente imagina assim, sempre a pessoa fala, eu quero emagrecer, né? Mas e o condicionamento? Está atrelado, não está? E quando a pessoa diz assim, eu preciso melhorar o meu condicionamento físico, geralmente ela precisa perder peso também, né? Ou não? Às vezes sim, às vezes não. Porque também tem pessoas que têm um sobrepeso e são condicionadas. Você está entendendo? São condicionadas, mas fica mais difícil emagrecer sem condicionamento físico. O que é o condicionamento físico? Como é que eu defino o condicionamento físico? É você estar apto, você ter aptidão física, você não se cansar com coisas corriqueiras da vida, como sentar e levantar. Por exemplo, se eu não tiver condicionamento físico, dando em média de 10 a 11 aulas por dia, eu não estaria aqui agora. É verdade. Você concorda? Que você fica exaurido. Então, você gastaria muito mais energia, você despenderia muito mais energia, porque você não está apto. E claro que quem tem uma aptidão física maior, por exemplo, se eu tenho 13 metros, se eu consigo correr a 13 km por hora, de um que não consegue correr ou que corra 8, quem que gasta mais caloria? Então, é tudo inerente ao condicionamento físico, não é inerente à idade, mas sim ao condicionamento físico. Porque você pode fazer um conjunto de intervenções ao longo de um período e você levar as pessoas a se condicionarem. E a perda de peso seria consequência desse condicionamento físico e de mudanças na alimentação, de comportamentos. Então, mas eles não podem ser abrupto, porque ninguém consegue levar a longo prazo alguma coisa que é restritiva. Você tem que ir incorporando isso na sua consciência, no seu dia a dia, para que isso seja uma norma na sua vida, que seja natural, na verdade. É a mudança de hábito mesmo, né? Mas que deve ser feito gradativo, né? Gradativo. Você aconselha a fazer gradativo. Então, e nesses cursos que eu ando fazendo aí, fala-se em média, diário, para você emagrecer, você não deve gastar mais que 700 calorias dia entre alimentação e exercício. Então, Como assim? Por exemplo, você vai na nutricionista, ela restringe na sua dieta, mas o exercício e a restrição calórica não deve passar de 700 calorias dia, porque senão você leva a perda de massa muscular. Correto. Tem que ser gradativo para que o seu organismo se autorregule. É um pouquinho de atividade, uma reduçãozinha básica ali e tal. Você vai começando... não é um pouquinho, o suficiente. Porque um pouquinho... E às vezes pode também depender da pessoa, 700 é muito, né? Mas às vezes não é verdade. O que você está falando não é pouquinho, mas a regularidade. Porque o exercício ele tem que ser desatrelado só da academia. Ele tem que ser levado efetivamente ao dia a dia. Porque para se fazer exercício, você precisa só de impulso nervoso, chão e músculo. Você tem que tirar essa artificialidade do exercício. Entende? Por quê? Senão você fica condicionado só a ir na academia. Se você tiver lances de escada para subir, suba.
Isso é exercício. Sentar e levantar de uma cadeira é exercício. Você fazer uma coisa, se você está apto já, e fingir que você tem uma corda, ficar pulando 1 minuto, senta 1 minuto, faz mais isso é exercício. Então, essa regularidade, a gente fala de 12 a 15 minutos dia. Se você fizer 15 minutos dia, no final de semana é 1h30. É 1h30. Então, isso vai te dando um condicionamento. Você vai aumentando o seu gasto calórico. E você vai, se você realmente mexeu na alimentação, você vai emagrecer. Porque só o exercício não emagrece, Marcos. Você precisa associar os dois, né? Agora, me diz uma coisa, falando especificamente, já a gente vai falar um pouco mais dessa coisa de perder e tal, mas assim, como é que a gente fala de condicionamento físico. Vamos imaginar um indivíduo... eu, por exemplo, tenho o hábito de correr, você sabe. Eu gosto de correr, meu esporte preferido é a corrida. Então, eu vou lá correr. Na verdade, correr dá a impressão que é um baita corredor. Trotar, mas né? o suficiente. É ótimo para você. E aí, eu me sinto bem, eu corro, eu tenho... Claro que algumas coisas a gente faz no final da prova, você está lá cansado, né? Tá totalmente esgulepado, eu diria. Pode chegar, não tem problema. Exatamente. Mas você faz. E, de repente, subir 10, 15 degraus acaba sendo muito mais difícil do que, de repente, correr. Por quê? Depende da intensidade. Tudo é volume e intensidade. Você tem que jogar com essas duas variáveis. Então, mas, por exemplo, o fato de eu me cansar de subir uma escada quer dizer que eu estou sem condicionamento? Não, porque não é específico. Por exemplo, porque você pode usar dentro desse condicionamento metabolismo aeróbio ou anaeróbio. Para você subir a escada, você usa metabolismo anaeróbio. Para você fazer essa corrida de longa distância, é predominantemente aeróbio. Correto. Entendeu? Então, sabe aquele teste VO2 que você fez na academia? Sim. Dentro daquela porcentagem do seu VO2, a gente faz as variáveis do treinamento para que você ganhe mais condicionamento. E aí suba, se o seu MET foi 12, 13, para você subir para 14, e até que se dê, até onde você conseguir. Mas isso é gradativo, para que você não tenha lesão em tendão calcâneo, por impacto, e o tendão não está preparado para receber esse impacto, tendão patelar, dor em quadril, dor na fáscia do pé, sabe, essas dores que vão aparecendo, e é impressionante, os corredores devem fazer exercícios específicos para a corrida. Você tem que fazer um fortalecimento para que você evite dor, as dores que vão acumular ao longo do tempo, que você vai desgastando articulações, você não está fazendo, se você não faz um bom treino, começa a aparecer dores. O ilipsoas, por exemplo. Ilipsoas é fundamental. Mas é mesmo. Ele é flexor de quadril, ele é usado todo o tempo. E você tem que ter força nesse músculo e também flexor. Também, né? E é isso mesmo. Então, eu gosto de fazer mais do que dá... E soltar também, sabe? Porque às vezes ele fica tão tensionado que você pensa que é lesão. Mas apenas o dedo no lugar certo, no ilipsoso, você solta e fica tudo certo. Então, eu adoro fazer esse condicionamento para corredores de rua. E é muito interessante. E a gente tem uns pontos aqui no quadril, de tanto você ficar usando a articulação do quadril, correndo e não fazendo nada, começa a dar uma dor aqui. Essa dor, ela irradia aqui, ó. Aqui, vem aqui no tibial anterior, vem para o joelho, vem... Já tive. E tem um detalhe, isso é para corredor. Se o joelho começar a doer, começa a soltar trato iliotibial. Pode ter certeza que aqui está super cheio de nódulo, o músculo está totalmente tensionado. Com uma bolinha de tênis ou com as minhas mãozinhas, que doem pra caramba às vezes, você faz essa soltura, você libera a articulação do joelho, do quadril. Se a lombar estiver doendo, você tem que soltar trato iliotibial. São N coisas que um educador físico que está realmente, que ele sabe realmente... Apto mesmo, né? E atualizado. Né? Atualizado. Então, e tem experiência, eu já sou uma senhorinha da educação física, então é muito interessante essas abordagens. Agora, a gente falou então um pouco dessa questão do condicionamento, mas voltando à questão da associação, da alimentação e da atividade física. Você disse aí, não adianta você só fazer exercício, você não vai chegar no condicionamento e no emagrecimento necessário. Você precisa associar mesmo as duas coisas. E outra coisa, você não vê um monte de atleta gordo? Você quer mais apto que eles?
naquilo que eles fazem, eles são aptos. Mas se ele não associar a alimentação, você sobe, a balança sobe. Eu vejo em mim, é só soltar um pouco, você realmente dá uma engordadinha. Mas aí você já começa a segurar de novo, porque o peso se autorregula, é interessante isso. Porque às vezes você tem um peso que você consegue mantê-lo. A variável de 2 a 3 quilos é natural. Só que se você deixar passar de 3, filho, aí já começa a ficar difícil. É verdade. É muito difícil. E aí o peso vai se autorregulando para cima. Então, por isso você não pode deixá-lo subir. Por exemplo, quando você está ali, entra numa onda de fazer uma alimentação diferenciada, começa a praticar atividade, você vai perdendo peso, então você chega num estágio legal. E aí, é claro, aí entra o ponto que eu acho muito importante que você frisou, que é de você fazer a coisa gradativa. Porque quando você faz, por exemplo, algum tipo de dieta um pouco mais radical, mesmo com atividade física, o que acontece? Dali um pouco, você não aguenta mais, você não Ninguém aguenta. E aí você descamba a comer... Isso, adoidadamente. E a reengorda... Se é que existe esse termo. Adoidado. Que seja. Essa reengorda é muito mais difícil, porque toda vez que você engorda, essa reengorda, fica mais difícil a perda. E se você entrar com medicamentos, meu filho, não é bom de jeito nenhum. Porque se mexer com metabolismo, você nunca mais fica normal. Seu metabolismo não fica mais normal. Que me desculpem... as prescrições aí, mas a gente tem visto, e eu estudo também, e eu sei que a interferência de medicamento, ele pode emagrecer naquele momento, mas depois a pessoa engorda muito mais do que estava antes. Olha, a gente vai falar, inclusive, também depois do próximo bloco, eu vou querer falar um pouco aí sobre essa questão não de medicamentos, mas dos termogênicos, né, que se fala muito também. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas só para a gente concluir aqui, assim, essa coisa de você, de repente... ir mudando aos poucos, gradativo, quer dizer, conforme você, não um pouco, né? Eu estou falando, usando a expressão um pouco, mas assim, o suficiente com um profissional que você consegue ter essa dosagem exata. Porque, na verdade, nós profissionais não emagrecemos ninguém. Nós somos coadjuvantes. Primeiro, você tem que identificar o tipo de obesidade ou sobrepeso que a pessoa tenha. Ela pode ser endógena ou exógena. Então, se for endógena, normalmente endógena é 5%. Normalmente é exógena, que são comportamentos, são alimentações inadequadas, falta de condicionamento, etc. Mas, se for endógena, por exemplo, se for por medicamento, você tem que ter, às vezes, interferência, você tem que ter o médico e, às vezes, a psicóloga junto, se for algum tipo de trauma psicológico. Entende? Então, você tem que definir, na anamnese, você tem que ter como detectar se é endógena ou exógena, ou quanto de endógena ou exógena, entende? Porque se você fica fazendo promessas que você não vai poder cumprir. Porque se você não fizer, suponhamos que você faça 2 dias de aula comigo, a semana tem 168 horas. Se acha que em 1h30, 1h40 de exercício semanal, eu vou conseguir te emagrecer? Como? É impossível. Por isso que você tem que incorporar, você tem que estabelecer um vínculo afetivo com o exercício, porque a vida é movimento. Esse vínculo afetivo, ele é intrínseco. Nós nos movimentamos, é natural o movimento. Nós que estamos ficando sedentários e pagando um preço altíssimo, com doenças muito graves que estão levando à morte. Então, a gente tem que realmente se conscientizar e fazer um pouco cada dia. É isso mesmo, não adianta querer também resolver tudo de uma vez. Até porque não resolve, né? Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência para falar mais sobre condicionamento físico com a professora Thaete Sanches, que está aqui com a gente. Ela que é da TIT, treinamento individualizado, ali na São Vicente. Rapidinho, esquina com a Sergipe. Não sai daí não que a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e lá para reforço de fundações, fone 33040334. Mandar um abraço para todo o pessoal lá da TIT, inclusive para minha professora Sheila. Um grande abraço, Sheila. A gente volta na sequência, não sai daí não, até já.